Está começando Mensagem Diária para você. Estamos na leitura do livro de Provérbios e hoje vamos dar início no capítulo 14, que diz assim a Sagrada Escritura: Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos o despreza. Na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. Não havendo bois, o estábulo fica limpo, mas pela força do boi, a abundância de colheita. A verdadeira testemunha não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e não acha nenhuma. Para o prudente, porém, conhecimento é fácil. Desvia-te do homem insensato, porque nele não achará lábios de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a astutícia dos insensatos é engano. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não participará no íntimo da sua alegria. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Até no riso o coração sente dor, e o fim da alegria é tristeza. O que no seu coração comete deslize, se enfada dos seus caminhos, mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se encolariza e dá-se por seguro. O que se indigna à toa fará doidices, e o homem de maus intentos será odiado. Os simples herdarão injustiça, mas os prudentes serão coroados de conhecimento. Os maus inclinam-se diante dos bons, e os ímpios diante das portas dos justos. O pobre é odiado até pelo seu próximo, porém os amigos dos ricos são muitos. O que despreza seu próximo peca, mas o que despreza o seu próximo peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Porventura não erram os que praticam o mal, mas a beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. A coroa dos sábios é a sua riqueza, a astutícia dos tolos é só estultícia. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo a ruína do príncipe. O longânimo é grande entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra sua loucura. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é a podridão para os ossos. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra. Pela sua própria malícia é lançado fora o perverso, mas o justo até na morte se mantém confiante. No coração do prudente a sabedoria permanece, mas o que está no interior dos tolos se faz conhecido. A justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. O rei se alegra no servo prudente, mas sobre o que envergonha cairá o seu furor. Este capítulo 14 de Provérbios ainda se mostra como um tratado moral, cujo tema é confrontar as ações justas com as injustas. Ainda nos mostra que o homem que age com sabedoria tem uma vida sólida e temente a Deus, e é feliz e colhe os frutos de seu trabalho. Acolhe o seu próximo e só faz o bem. Por outro lado, a pessoa que é insensata, que não segue os mandamentos de Deus, destrói a própria vida e até mesmo daqueles que o cercam. São várias as instruções e esclarecimentos que podemos retirar deste capítulo para as diversas situações de nossa vida cotidiana. Ainda que consideramos os provérbios um livro da antiguidade, sua lição é sempre muito atual, pois a sabedoria de Deus ditada através da experiência do povo jamais será ultrapassada. Oh, aleluia!
O sábio rei Salomão nos ensina que há caminhos que ao homem parecem direitos, mas que o fim deles são caminhos de morte. O conhecimento humano é incapaz de determinar o que é certo ou errado, ou verdadeiro ou falso. O profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 8, diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Este capítulo, amada igreja, 14 de Provérbios, tem um estímulo e aviso para as mulheres. Você tem uma tremenda oportunidade, amada, de edificar a sua família. E a sua família é o seu patrimônio, que será para a glória de Deus e para o benefício de outros futuros. Adentro, a escolha de ser sábia e edificar a sua casa é uma escolha sua. Entenda o provérbio. Você nunca viu uma mulher literalmente arrancando as telhas e as paredes de sua casa com as suas próprias mãos. Salomão aqui usou uma figura de linguagem, onde uma coisa representa outra coisa, de forma a elaborar um contraste das mulheres que estão edificando ou destruindo a sua família e os seus bens. A diferença de uma mulher dentro de um lar faz toda a diferença, e o seu cuidado com o seu lar também. Muitas mulheres tentam mudar, tentam ser melhores, mas se cansam e desistem, não concluem as suas obras. Se você, amada ouvinte, que deseja ser uma mulher sábia, busque a sabedoria acima de tudo. Você é muito inquieto? Você é muito esquentado? Rápido para se irar? Estas marcas são de uma pessoa que é insensata. Coloque o seu espírito sob o controle e mantenha-o governado, ou você atrapalhará ou até mesmo destruirá a sua própria vida. Grande sabedoria inclui no autocontrole para governar o seu espírito. Amado e amada, se você não puder controlar a sua vida, se você não puder controlar a sua ira, você irá falar muitas tolices. O conselho do rei Salomão era para você ir mais devagar, se irar lentamente, porque Deus, ele é lento no irar, o que dá a você o seu santo exemplo e padrão. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Salmos 103, 8. Você percebeu, amado ouvinte, que eu dei umas pausas neste último parágrafo da nossa meditação? Porque nós temos que nos controlar. Nós temos que deixar a ira de lado, acalmar o nosso espírito, para que nós não venhamos fazer loucuras, para que nós não venhamos colocar tudo a perder. Muitas vezes, amados, nós precisamos passar por situações na nossa vida que nós temos que dar a outra face. Mesmo quando nós sabemos que nós não somos culpados, mesmo quando nós sabemos que o erro não foi nosso, mas pelo nosso testemunho de cristão, por aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, dê a outra face. E isso é muito difícil. Muito fácil é falar. O difícil é nós conseguirmos colocar isso tudo em prática. Não é verdade, amados? E finalmente, neste capítulo 14, vemos algo muito semelhante ao mandamento do amor que o Senhor Jesus Cristo nos pediu em João, capítulo 13, versículo 34.
Um novo mandamento vos dou: ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós ameis uns aos outros. No capítulo 14, no versículo 31 de Provérbios, diz: quem oprime o fraco, ofende a Deus. Quem se compadece do indigente, honra o Criador. Oremos, amada igreja, para que possamos abrir os nossos ouvidos e corações aos ensinamentos que nos trazem vida e sabedoria de Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos poderosamente. Amém.